Estão conseguindo visualizar, gente? No chat? Sim, sim, ok. Então, só para a gente lembrar que na aula passada a gente conversou sobre esses atributos ou características da norma, né? E eu relembrei um pouco para vocês sobre validade, eficácia, vigência da norma. E esse slide ele está justamente trazendo para vocês um pouco desse lembrete, né, de que uma norma ela pode ser válida, ela pode passar por todos os trâmites, todos os procedimentos para ela ter na sua completude aí esses atributos que a gente viu na aula passada, mas não necessariamente ela já está em vigor, quer dizer o quê? Ela não tem vigência ainda, ela ainda não passou pelo prazo de vacatio legis. Então, é possível que a gente tenha normas assim, no sentido norma-lei, tá, gente? Nessa acepção. E é possível que a gente tenha normas válidas e vigentes, ou seja, né, que já estão em vigor, que já estão publicadas, que já passaram pelo período de vacatio legis, que é justamente para o povo se acostumar, e essa norma não ter eficácia, ela não ter implementação. Por vários motivos, seja porque essa norma talvez precise de uma estrutura maior da sociedade para que a gente consiga ter eficácia dessa norma. E isso é muito trazido pelo aquele, não é lembrete, mas é um ditado popular, né? Que o povo diz, determinada lei não pega. Quer dizer o quê? Né? Essa lei ela não teve uma implementação que a gente conseguisse ver resultado nela. Seja porque os órgãos que precisavam implementar não têm estrutura para isso, né? Por isso que a gente diz muitas vezes que os órgãos de fiscalização, eles são, principalmente no campo administrativo, eles são ímpares, eles são singulares para que a gente consiga ter eficácia da lei, né? Para que a gente consiga ter a implementação das normas. E não adianta nada a gente fazer um código enorme, né, e não ter quem realmente fiscalize para saber se está sendo cumprido, se não está, enfim. Então, só para a gente fechar aí essa parte de vigência, eficácia, validade, junto com os atributos que a gente falou nas aulas passadas, presenciais, tá? E agora sim, né? Validade da norma e aplicação ou eficácia da norma no sentido de norma-lei, tá, gente? No tempo e no espaço. Então, para nós termos determinadas leis, né, determinadas normativas, a gente precisa sempre averiguar, ok, elas estão vigentes, elas estão em vigor, mas em que momento se começa a vigorar, né? E em que momento essas leis terminam de vigorar ou elas não têm mais vigor, né? Não tem mais vigência, vigor e vigência é a mesma coisa. E em que momento aliás, em que momento não, em que espaço, né, eu posso averiguar a efetivação, a aplicação dessas leis, né, dessas normas. Então, é justamente essa ideia de pensar que toda lei, toda norma, a gente precisa entender ela tanto no tempo quanto no espaço. E aí vamos começar a falar justamente delas, né? Das leis todas como um todo no tempo. Para isso, eu peço que a gente consiga sempre se ater que a LINDB ela é super necessária. O que é a LINDB, né? Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, que está lá no início do Código Civil, que eu já falei para vocês da necessidade da gente se apropriar já de alguns códigos. E ela é a introdução como um todo, né, de todas as normas aí, para que a gente consiga ter essa compreensão, né? Em que momento, em que período, né, de tempo, em que espaço, né, a gente verifica a aplicação das leis nossas, né, enquanto Brasil ou enquanto outro ente federativo, né? E aí falando da nossa jurisdição, né?
quer dizer, da nossa implementação aqui no território brasileiro das leis nossas, né? E aí, gente, tem o artigo 2º, que ele é super importante nessa compreensão da vigência ou do vigor na lei no tempo, onde a gente vai ter lá o seguinte texto. Deixa eu pedir para alguém ler para mim, para nós. Edson, abre o teu microfone e lê aí. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Ótimo. O que o Edson leu, o que ele acabou de ler é o que a gente chama de caput, que é o texto principal do artigo. Aí depois vem os parágrafos, como se dissesse assim, olha, a gente entendeu a regra geral, agora vamos para as questões sobre essa regra, né, que são os parágrafos ou as alíneas. Aí o Edson nos trouxe, né, a informação do artigo 2º, lendo justamente o caput para dizer para a gente o seguinte, olha, a lei, se ela não tiver prazo, né, que é justamente esse entendimento maior aí que está no início, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Quer dizer o quê, gente? Se vocês puderem anotar, escrevam. Artigo 2º, princípio da continuidade. Da continuidade para dizer o seguinte, se essa lei ela não tiver um prazo, ela não tiver uma vigência temporária, que é justamente até essa vírgula o que está se falando aí, se ela não trouxer no texto dela a informação de que essa lei vai até a data X, Y ou Z, ela vai eternamente até que outra lei venha revogar, até que outra lei venha dizer, olha, lei X que existia foi modificada ou foi revogada, né, no todo ou na sua parte. E isso é o princípio da continuidade, justamente para trazer essa ideia dentro da nossa vigência normativa de que uma lei ela vai existir sempre, continuamente, se outra não vier e disser expressamente, olha, essa lei não está mais vigendo, ela não tem mais aplicabilidade no nosso tempo. Então, escreve aí, artigo 2º da LINDB, é a expressão do princípio da continuidade. Ou princípio da permanência. O que esse princípio vai dizer? Continua anotando. Ele vai dizer que a norma ela vai apresentar, ou ela vai produzir efeitos até que uma outra norma venha modificar ou revogá-la. No todo ou em parte. Aí vamos ler os parágrafos. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare. Quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Opa, eu tenho 3 informações aí, cada ou desses é uma informação, né? Vamos aí por parte. Quando ele diz assim, né? A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Está dizendo o quê nessa primeira informação? Que se eu tiver, por exemplo,
um novo Código Civil ou mudanças dentro do Código Civil, dizendo expressamente lá. Esta lei foi modificada pela lei tal. E o texto passa a vigorar da seguinte maneira. Onde que eu vou encontrar essa informação? Quando vocês forem procurar uma lei, vocês vão geralmente abrir o número da lei ou pela matéria, vão procurar no Google e joguem e Planalto. Por quê? Porque no site do Planalto é que vocês vão encontrar a lei atualizada. Se eu tiver, por exemplo, alguma modificação que já aconteceu, lá nessa aba que vai abrir para vocês lá no site do Planalto, vocês vão identificar o texto atualizado, justamente com alguma situação que possa vir aí de uma revogação de um artigo daquela lei, ou de parte daquela lei, ou até toda a lei, né? Então vocês vão ter essa informação. Se vocês quiserem fazer o teste, abram a lei 8.666, que é a lei de licitações, e vocês vão verificar no texto da lei, ao ler ela, eu vou escrever aqui no chat. Joga no Google, quando vocês puderem. Lei 8.666. E Planalto. Lá nessa lei, vocês vão ver várias situações de artigos revogados, de artigos modificados. Aí sempre vai estar a informação lá, modificado pela lei X, Y ou Z. Não precisa ler agora, tá? Eu vou escrever aqui. Aí vocês procuram assim, como eu estou escrevendo no chat. Só para vocês darem uma visualização geral e vocês verificarem que existem várias leis que vão declarar essa modificação posterior da 8666 e a lei 8666, que é a lei de licitação, que tem gente que diz que é a lei do capeta, né? Porque tem um monte de 666. Mas, enfim, pulando essa informação, nada que não diz nada pra gente, vamos lá. Lá no texto dessa lei, vocês vão ver justamente isso que eu disse para vocês, de outras leis modificando, e no texto original da lei, essas modificações. Por quê? Porque outras leis vieram e incidiram nessa hipótese aí da primeira parte do parágrafo 1º. Uma lei revogando a lei anterior, e ela expressamente declarou isso. E a lei anterior vai ser modificada no texto dela, se for parcialmente. Vai estar escrito lá, né? Artigo modificado pela lei X, tá? Às vezes até o site do Planalto, quando vocês abrem a lei, ele dá até um linkzinho, caso a pessoa queira ver a lei que revogou, a lei, quais partes que a lei revogou. É como se ele abrisse um link lá em azul. Vocês vão encontrar em azul, aí dá para identificar a lei originária que modificou. Aí vamos para a segunda hipótese. Quando seja com ela incompatível, eu tenho uma lei A, primeira, e eu tenho uma lei B. Essa situação aí que está falando na segunda hipótese, quando seja com ela incompatível, vai me dizer o quê? Que o Poder Legislativo, à medida que ele está me falando sobre um determinado assunto, por exemplo, até outro dia era necessário a autorização de
na verdade, era autorização do marido, né, do cônjuge, para que a mulher fizesse negócios entre partes, segundo, né, o regimento do casamento em cartório. Então, até outro dia a gente tinha uma lei que falava dessa necessidade. Se eu venho com uma outra lei, né, e retiro essa exigência, dizendo, olha, para fins de negócio, a mulher não precisa realizar a autorização do homem, ou então eu nem coloco essa expressão dentro do Código Civil, até porque não precisa também a gente prever tudo, né? Não é preciso a gente dizer tudo que não vai acontecer, né? É melhor deixar em aberto e saber que isso não é mais uma obrigação. Ou seja, se eu tenho uma lei que traz uma norma diferente daquela anterior, ou simplesmente retira aquela exigência, o que eu tive aí? Uma lei posterior que se tornou incompatível com a anterior. E o que vai valer? Essa lei nova. Isso se dá muito em algo que vocês vão verificar, ou já estão verificando, não lembro exatamente qual é o semestre, em controle de constitucionalidade. Por quê? Porque eu preciso ter uma coerência jurídica entre as normas e a Constituição é a nossa norma central. É a nossa norma por onde a gente vai olhar todas as outras normas e a gente vai verificar a partir da Constituição se a gente tem incompatibilidades de leis. Se a gente diz assim, determinada lei ela vai ser inconstitucional, eu vou entrar com uma declaração de inconstitucionalidade daquela lei, a gente está justamente olhando para a Constituição, averiguando uma interpretação dessa Constituição, para a gente saber se essa lei que está vindo agora, ela é uma lei incompatível com o corpo normativo da Constituição. Então, se eu tenho, né, uma lei que ela vai ser incompatível com a lei central, com a lei maior, nada mais justo de que eu ter procedimentos constitucionais para contestar essa lei, tá? Então, nem sempre a lei que vem editada, que vem promulgada, que entra em vigor, Oi, estão me ouvindo agora? Sim, professor. Eu nem estou colocando o vídeo porque o vídeo ele trava um pouquinho, né? Bora seguir então. Então, se eu tenho uma lei, né, que posteriormente a Constituição, ela veio contestar algumas situações da Constituição, eu preciso ver primeiro, opa, essa lei está de acordo com o corpo constitucional? Se ela não for uma emenda constitucional, que é só isso que vai modificar a Constituição, nenhuma lei vai poder modificar a Constituição, só uma emenda constitucional, ela vai ser uma lei que precisa ser revisada. Tá? Então, nessas situações aí de leis que são inconstitucionais, eu não posso dizer aí essa segunda hipótese, né? Quando uma lei seja incompatível e ela vai revogar aquela lei anterior. Por quê? Porque se ela está indo de encontro, ou seja, se ela está indo contrária à Constituição, eu não posso verificar na lei, nessa lei nova, a validade. Mas se for lei versus lei, eu posso avaliar essas situações? Sim, nesses casos que eu acabei de falar para vocês aí, mudou um critério do Código Civil, né? Não é mais preciso autorização do homem para fazer negócio, a esposa não precisa mais, isso nem é citado mais dentro do Código Civil, é justamente por essa ideia, né, de que a gente modificou para atualizar aquela lei, tá? O que não ocorre em situações, como eu acabei de explicar, relacionadas à Constituição. Porque aí sempre eu vou precisar olhar para qual tipo de modificação está acontecendo, né? Eu não tenho lei modificando Constituição, eu só tenho emenda constitucional modificando Constituição, tá?
E a terceira situação aí, quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Opa, essas são as situações em que eu tenho geralmente mudanças em praticamente todo o texto de um código. Vocês, vez ou outra, veem uma notícia, né? Reforma do Código Civil, reforma do Código de Processo Civil. Desde 2002 a gente fala que tem um novo Código Civil. Por quê? Porque o anterior foi todo revogado. A gente não tem mais nenhuma vigência daquela lei anterior do Código Civil. A nossa agora é de 2002, a vigência. Então, é quando acontece toda uma modificação total, né, de determinada lei, de determinado código, e a gente vai regular inteiramente aquela situação, aquela matéria que a gente fala, né, aquele assunto, a partir de um novo código. Deu para entender essas situações, essas três situações aí? Sim, Tá, obrigada, Ricardo. Então, bora continuar, né? Esse artigo aí que é super importante para a gente entender a aplicação da lei no tempo. O parágrafo 2º vai dizer para a gente situações em que uma lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes, ou seja, em relação às já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Quer dizer o quê, gente? Situações que a gente já vai verificar em relação a direito adquirido. Quer dizer que, se eu tenho uma lei, e aí então, tem várias vírgulas nesse parágrafo para a gente saber ler ele, né? Ele diz assim, primeiro, a lei nova, vírgula, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, ou seja, já existe, né, uma lei que estabelece situações, seja do campo de regulamentação geral ou especial, em relação a leis que já existem, não revoga nem modifica a lei anterior. Exemplo, nós temos, deixa eu ver aqui, uma lei, uma norma de caráter geral. Situações de impostos, né? Se eu tenho, por exemplo, dentro do CTN, que é o nosso Código Nacional de Tributos, né? Se eu tenho lá a previsão de um específico imposto, dizendo, olha, a competência desse imposto, como IPVA, é do Estado, para ele legislar. E aí, posteriormente a isso, eu tenho leis do Estado, X, Y ou Z, né, digamos, do Estado do Pará, regulamentando questões ou disposições sobre como cobrar esse tributo, né, qual é a alíquota desse tributo. Eu estou simplesmente criando ou estabelecendo disposições para eu aplicar aquele tributo. Eu não estou modificando, eu não estou criando uma nova lei para dizer como que não existe mais o tributo, o IPVA. Eu simplesmente, enquanto Estado, recebi a competência a nível de federação, da União, para criar normas de como que eu vou cobrar aquele tributo. As alíquotas, as maneiras de cada Estado cobrar. Então, são situações que na Constituição, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão encontrar muitas situações aí de normas de regulamentação geral ou especial de algum assunto, delegadas para os municípios ou para os estados. Justamente
para a gente dizer o seguinte, olha, não é porque um determinado município ou estado ele está implementando normas de como que a gente vai aplicar esse tributo, como que a gente vai cobrar determinada situação, que a gente está revogando a norma geral ali que a gente falou da existência desse tributo. Isso a gente vê muito na Constituição. Quando vocês tiverem a oportunidade de ler na parte de competência, vocês vão se ater a isso. E o parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Isso aqui, gente, é o fenômeno que a gente diz que não existe no código, aliás, na nossa norma brasileira, chamado repristinação. É como se a gente dissesse o seguinte, olha, vamos pegar aqui 3 letras. Lei A, Lei B e Lei C. A Lei A veio primeiro, aí vem a Lei B e diz que a Lei A não vale mais. E aí vem a Lei C e diz que a B não vale mais. Não é por isso que a Lei A começa a ter vigência. A gente já teve uma evolução aí cronológica, né, em que na medida que uma foi revogando a outra, a gente verificou que houve uma evolução de entendimento por meio dessas leis. Então, não existe, pode até anotar, né, parágrafo 3º do artigo 2º da LINDB, aponta que não existe repristinação como regra no direito brasileiro. Salvo situações que possa vir disposto naquela lei última lá, mas isso é muito raro, é exceção da exceção, tá? Então, a regra é não existir esse fenômeno aí que descreve o parágrafo 3º, a repristinação. Não existe, ou melhor, não é regra no direito brasileiro. Anotaram? Sim. Professora, o que é esse negócio aí que a senhora vive falando de revogar, não revogar? Professora, Oi. só volte o slide. Só volte o slide. No segundo artigo, no artigo 2, do inciso 2, é para dizer assim, que se foi criada uma nova lei. Parágrafo 2º do artigo 2º. Sim. Do artigo 2, do inciso 2. Tá. Não é Então, inciso, resumindo, parágrafo. teve uma nova lei. Não foi revogada a anterior, mas dando ênfase que foi colocado de novo esse mesmo artigo numa situação aí do Código Civil, do Código Penal, mas na realidade se apareceu uma nova lei colocando em vigência também, então vão dar mais ênfase para a nova lei e não da lei anterior, não é? Isso, exato. Exato. Tá. Mais ênfase não, mas vai ter vigência a nova lei. Aquela anterior, se ela revogou a lei anterior. E aí vamos falar de revogação, que é o próximo slide aí. Professora, que diabo é isso que a senhora está falando toda hora revogar, não revogou, revogar? Gente, é tornar sem efeito a norma. É tornar aquela lei anterior que o colega acabou de falar, a situação aí, usou na frase, não mais vigente. Né? Aquela lei não vale mais, não é mais válida. Então, revogar, eu posso revogar toda a norma, né? E aí a gente tem um nominho feio, mas é um nominho que cai pra caramba em concurso, chamado abrogação. Ou eu posso suprimir parcialmente o efeito daquela outra norma.
E o nome é outro. O nome é derrogação. Então, trabalhamos com essa perspectiva de arte, trabalhamos com essa perspectiva de qualidade, sempre na melhor é atender o nosso paciente, para que ele faça o melhor dentro da melhor cidade. Professora, eu não consegui escutar a explicação a respeito da revogação. Nem eu consegui falar, porque tinha o microfone ligado. O Anderson estava com o microfone ligado. Anderson, desliga. Eu acho que eu desliguei. Quando for assim, eu acho que vocês conseguem um desligar o microfone do outro também. Tá, revogação, gente. Revogação é justamente essa ideia de que eu tenho uma lei que vai dizer que a outra lei não vale